Oi pessoas do Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, tá bom? O outono chegou e o inverno tá logo aí. Mas será que com essa pandemia toda a gente ainda consegue pensar em tendências de moda? Que a gente pode bater um papo a respeito das principais apostas que chegam para a temporada. E aí você decide o que funciona para você no seu dia a dia, na sua realidade. E claro, é sempre muito bom a gente poder conversar, até como uma forma de distração nessa loucura toda, né? Bora lá então? Conforme for mostrando aí as peças e as novidades, acho que vale ter em mente alguns moods que chegam para essas estações mais frias. Então, além do conforto super necessário nesses tempos de home office e de isolamento social, a gente vai perceber um apego àquilo assim que é mais natural, que faz uma referência à natureza, assim como ao artesanal, os fazeres que a gente pode desenvolver em casa. Então a gente vai ter muitas técnicas artesanais evidenciadas pelo tricô, pelo crochê, pelo macramê e traduzidas principalmente pelo estilo despojado do borro, que faz uma grande mistura de materiais, combinando peças mais leves, mais soltinhas, com outras mais fortes, mais pesadas. Outra característica do borro também são as estampas florais, os vestidos longos e fluidos, o caráter mais casual das peças, o conforto associado ao casual, mas também ao home office, onde ganha evidência uma alfaiataria mais despojada, mais descontraída, adequada principalmente aos tempos de anywhere office, assim como um grande perfume espalhado, digamos assim, do retrô. O retrô dos anos 70, da época dos hippies, do paz e amor. Então teremos calças do tipo boca de sino ou bootcut, você chama como quiser, o xadrez, tons terrosos, peças bem fluídas, lenços. Olha esse top aí! Mas também com influência dos anos 80, caracterizado principalmente pelas peças oversize, pela temática kidcore, ou seja, essas peças que têm um apelo mais infanto-juvenil, por moletons, por ombreiras, por cores intensas, além de uma referência clara aos anos 90 e aos anos 2000, valendo-se principalmente de sobreposições. Destaque especial para o vestido usado por cima de uma calça ou de uma bermuda. Falando sobre a cartela de cores, os tons pastel continuam em evidência, traduzidos principalmente em tons de lilás, azul, verde, o verde mint, assim como cor-de-rosa. Mas sem dúvida a evidência total nos tons açucarados vai para o lilás. Outra paleta de cores que fica em evidência é a paleta dos tons naturais, onde a gente encontra uma grande gama de tons terrosos, traduzidos em uma grande variedade de beges, de telha, de ferrugem e de mostarda, de verdes variados, mas principalmente o verde militar. Vale deixar claro por aqui a grande variedade e o destaque que vai para o bege, assim como a entrada do marrom, uma cor
digamos assim, desprezada, entre aspas, por muitas pessoas. Outra cartela de cores que também fica em evidência é a cartela de brancos e off-white, muitas vezes em looks totais, com pequenas variações de nuances. Aliás, essa composição com variações de bege, de off-white, é uma das grandes apostas em cores para essa temporada. Em alta desde a temporada primavera-verão, o rosa continua em alta, em seus tons mais variados. Um tom que vem surgindo agora, apesar de bastante discretamente, é o roxo. O combo de cinza mais amarelo, apesar de ter sido a dupla de nuances propostas pela Pantone para esse 2021, foi timidamente trabalhada pelas marcas. O vinho também aparece, seja num look total ou então apenas como destaque de uma peça. Na mesma esteira do vinho, temos o vermelho, que apareceu pouco mesmo, mas ainda assim merece uma menção honrosa por aqui. Em alta também, a exemplo do que tivemos no verão, ficam os looks totais, baseados em apenas uma cor, mas também aparecem os looks trabalhados num tom sobre tom, queridinhos do momento. Outra aposta que apareceu no verão são os blocos de cores e, por incrível que pareça, eles também continuam como uma aposta para o outono e inverno deste ano. E como pouca cor pode parecer bobagem, os looks com peças coloridas com múltiplas nuances também são uma aposta para a temporada. Falando sobre os shapes, ou seja, as modelagens, as peças-chave que chegam agora para o outono e inverno, são vários os destaques. Começando pela parte superior do corpo, ou seja, os tops e as terceiras peças principalmente, vale ter em mente que os shapes vão assim de uma ponta à outra. O que eu quero dizer com isso? Que por um lado a gente vai ter as peças oversize, alongadas, exageradas, e por outro a gente vai ter o comprimento cropped, entrando bastante em ação. Também teremos os tops super cropped, curtíssimos e bem ousados. Falando das jaquetas, elas podem aparecer alongadas, assim como mais curtinhas, bem cropped mesmo. Aliás, essa jaqueta cropped é uma das peças que ganha protagonismo nessa temporada. A terceira peça que também aparece na temporada é a jaqueta com pelinhos ou pelúcia. Sim, seja na peça inteira, seja como forro, ou seja aparecendo apenas como um detalhe na gola ou nos punhos. Nesse sentido de peças fofinhas e quentinhas, teremos jaquetas e casacos em geral feitos em pelúcia, com fio lisinho e penteado, ou ao estilo Teddy Bear. Por outro lado, se a gente tem o blazer alongado ao estilo boyfriend, a peça que ganha frescor agora para a temporada é justamente o blazer curto, bem cropped, muitas vezes usado sozinho e abotoado. Em contrapartida, a aparição dos casacos, dos trenches, que ganharam muita, mas muita evidência mesmo. Aliás, estou contando com esse frio todo. Uma terceira peça nessa mesma esteira de jaquetas e casacos é a jaqueta utilitária, uma parca com vários bolsos
e com uma forte evidência na cintura, pela amarração de faixas e cintos. Outra terceira peça que chama atenção nas propostas para o outono e inverno é a capa, que apareceu bastante nos desfiles e que também apareceu um pouquinho, mas um pouquinho mesmo nas coleções. Pelo mesmo caminho, a gente pode citar os ponchos, as pelerines e as mantas. Agora, se tem uma peça que está assim super em evidência, essa peça é o cardigan. Principalmente quando ele aparece totalmente fechado, sobreposto ou usado como peça única na parte de cima, em comprimentos alongados ou cropped. Aliás, a proposta do twin set aparece muito, mas muito em alta mesmo, usada assim, um topzinho curto com o cardigan por cima, emparelhado em cores, texturas e estampas. Uma cartela de cores discretas ou até com um pouco de cor. A variação no cardigan é enorme, pode aparecer em peças mais neutras ou em peças bem irreverentes, bem casuais. Já que a gente falou sobre o cardigan, uma peça que vai ficar bastante em evidência é o tricô, principalmente em modelagens oversize, com ponto bem grande, com mangas alongadas, fofinhas. No sentido do mood boho que a gente falou anteriormente, esse blusão é uma peça-chave para entender as tendências dessa temporada. Bom, mas um destaque, uma ressalva que vale fazer por aqui é que esse tricô, essa blusa, não aparece só no modelo oversize, ela também pode aparecer mais ajustada, mas sempre mantendo essa característica de conforto, de artesanal mesmo, com aquela cara assim da blusa tricotada pela vovó. Vale dizer que os tricôs que aparecem mais ajustados ao corpo muitas vezes apareceram em propostas de styling usadas por dentro da calça e da saia. Outra proposta apresentada no tricô, mas também em outros materiais como o algodão, a ribana, enfim, é a blusa turtleneck, a nossa famosa e querida cacharel, blusa de gola alta. A denominação fica por sua conta, assim como outras blusas que não chegam assim a ser uma cacharel, digamos assim, mas que também tem aquela gola mais altinha. Bom, já que a gente falou tanto de tricô, outra peça-chave que aparece nesse material é o colete, seja num mood mais discreto ou num mood mais irreverente, usado com uma blusinha por baixo ou usado simplesmente sozinho. E o look sobreposto é um dos mais amados para a estação. Continuando nos tops, dá pra gente dizer que a blusa de mangas bufantes continua como queridinha, em propostas bem amplas e bem exuberantes, até aquelas mais simples e mais discretas. Na mesma esteira da manga bufante, a gente vai ter agora a manga ballonnet. Isso, essa manga mais cheinha, que forma mesmo um balãozinho e que a gente costuma ver bastante nas saias e vestidos. As mangas, aliás, estão super em evidência, principalmente essas mangas mais amplas. Assim como o comprimento 3/4 aparece muito, mas muito mesmo. A Muscle Tee, que foi uma grande aposta do verão, continua também para o outono e inverno, em propostas variadas, aparecendo inclusive com mangas. A proposta da Muscle Tee foi inclusive adaptada para os vestidos. Outras peças que foram significativas
em outras temporadas e que se mantém agora para o nosso outono e inverno são o body, blusas assimétricas e blusas do tipo ciganinha. Vale evidenciar as camisas, porque a camisaria em geral é uma proposta bastante em alta para a temporada. E por aqui a gente destaca a camisa cropped, camisa alongada e a querida camisa branca, peça atemporal que é revisitada agora nas coleções de inverno. Para fechar essa parte, destaco os tops minimalistas em shapes variados, dos mais simples aos mais ousados, e que, na maior parte dos looks, chegam em propostas com uma terceira peça por cima. Falando agora sobre o bottom, ou seja, peças para a parte de baixo do corpo, o destaque logo de cara vai para a bermuda, e ela aparece do jeito mais variado, seja em tecidos mais informais como jeans, seja em tecidos mais arrumadinhos, como o tricoline, por exemplo. Vale dizer que a bermuda biker, o shorts reto, o godê, assim como o runner, o mom e o clochard continuam em evidência. Como novidade nos shorts, temos aqueles feitos em tricô. Outra peça para a parte de baixo é a saia longa, seja ela num comprimento midi, seja ela bem comprida mesmo, principalmente numa modelagem mais soltinha, tendo ou não babados. Falando de outras saias que aparecem para a temporada, a gente pode citar o retorno da saia plissada, a saia midi evasê e, nas mini saias, o destaque vai para a saia pregueada, inspirada no uniforme do tênis, mas que chega sem grande repercussão nas coleções. Além das saias, as calças são bem protagonistas para a temporada. E eu já começo falando logo do grande destaque, que é a modelagem wide leg, que, como o próprio nome entrega, esse tipo de calça que tem as pernas bem amplas. Esse modelo aparece bastante no jeans, mas isso não quer dizer que fica restrito a esse tipo de material. Não, o céu é o limite para essa calça. Outra calça que também é novidade para a temporada é a calça cenoura. Essa aqui é mais ampla nos quadris e que depois vai afunilando na perna. Agora, se tem um modelo de calça que surpreende, é a calça bailarina. Essa aí, com uma boca bem ampla e que foi um hit total nos anos 90. Poucas marcas e poucas coleções incluíram essa peça. Em alta no verão e em alta no inverno. A pantalona continua em evidência para os looks dos dias mais frios. Pantacur, que também continua para esse outono e inverno, principalmente aqueles modelos com pernas bem amplas. Mas é claro que aquela pantacur mais ajustadinha não fica de fora não. Outra aposta forte é a calça de couro, evidenciada agora pelo uso de cores, ou seja, não fica presa só ao preto. Alguns modelos que vêm sendo apostas ou sucesso há alguns meses também continuam em alta. A queridinha calça jogger também não fica de fora, sendo usada junto com uma bota bem pesada, assim como mais tênis. É claro que aqui cabe a observação que outros modelos que são clássicos não ficam nunca de fora. Falando sobre a peça única, teremos pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, macacões. Mas é claro que eles não ficam de fora, não foram esquecidos. Teremos macacões curtinhos ou alongados, simples ou bem utilitários.
Já vestidos serão bastantes, aparecendo principalmente no comprimento midi ou no comprimento longo, em propostas bem soltinhas, com alças fininhas, manga curta, manga 3/4, manga comprida, estampas variadas. Apesar do vestido longo e do vestido midi serem os comprimentos principais, a gente pode dizer que também tem espaço sim para o vestido curto, seja ele bem simples, seja ele usado com uma blusa por baixo, enfim, propostas que, convenhamos, não guardam grandes novidades. Nos curtos, acredito que o único destaque seja o vestido blazer, mas não foi tão explorado assim nas coleções das marcas. Apesar de não ser uma peça única, eu sempre gosto de incluir os conjuntos por aqui, e eles são sim uma grande proposta para o outono e inverno, nas combinações mais variadas, mais formais ou informais, lisas ou estampadas. Aqui também se encaixa o conjunto de moletom, que foi um hit do outono e inverno passado e que agora também continua em alta. Aliás, não é só aquele conjuntinho pronto, de fábrica, que já vem na proposta formatada pela loja, é que vai ter espaço. Peças coordenadas que combinam bastante entre si também estão em alta para os dias mais frios. Aqui cabe o destaque para os conjuntos feitos em tricô, coordenados principalmente com shorts, tops e cardigans. As texturas também são evidenciadas nessa temporada. Claro, evidentemente por conta do clima mais frio, mas também por essa necessidade do aconchego, do trabalho em casa, do ficar dentro do seu lar, acolhida. Então, os materiais que a gente pode destacar aqui são o couro, principalmente o couro fake, o matelassé, o tricô, do qual a gente já falou bastante anteriormente, o suede e o moletom, e o tule. O tule pode aparecer assim, liso, simples ou em versões estampadas. O veludo, pouco do veludo cristal, mas principalmente o veludo cotelê. Outros detalhes e recursos decorativos que aparecem nas peças são as ombreiras, as pérolas aplicadas principalmente no tricô, as franjas e os babados aplicados nos pontos mais variados das peças. Já que falamos sobre texturas, vamos falar também sobre estampas. Não, elas não são tantas assim, mas tem algumas assim que a gente pode pincelar aqui e ali. Como clássicos nunca saem de moda, teremos os florais aplicados principalmente no fundo escuro e no tamanho giga ou bem pititicos, as listras em tamanhos variados, em versões multicoloridas ou até pelo desenho do tricô. Poá, que é bem evidenciado, seja em padronagens, em prints em geral, ou seja aplicado como uma textura, um animal print, que já pode ser considerado como um clássico, principalmente quando ele aparece no tom natural da pele do animal, e o xadrez, muito xadrez, em padronagens variadas, seja no Vichy, seja no Príncipe de Gales, seja no Pied de Paul, enfim, xadrez e mais xadrez. A estampa camuflada também foi apontada para a temporada, apesar que poucas marcas investiram nela. Tie-dye, sucesso já há alguns meses, também continua em evidência,
mas acho que assim não daquele jeito exagerado. Estampas mais animadas, baseadas aí na tendência, no mood do kidcore, também surgiram um pouco, mas sempre com esse frescor e com essa irreverência. Outra estampa que também foi bastante explorada é aquela estampa que faz referência ao céu, a corpos celestes, ao espaço, galáxias, constelações, enfim. Esses temas celestiais foram bastante trabalhados nas coleções. Gente, dei uma sumida mesmo por causa dessas loucuras que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Mas também por uma coisa muito boa, que acabei de adotar um cachorrinho muito fofo, que é o Mickey, e ele tomou aí alguns meses de atenção. Mas estou de volta aqui para conversar com você. Bom, gente, então foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários o que você achou, tá bom? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Ative as notificações para sempre receber tudo em primeira mão. E se você gostou, achou esse vídeo legal, compartilha com as amigas por aí. Isso super ajuda o canal. Combinado? Como sempre, de coração, muito obrigada por ter assistido, viu? Beijinho! Tchau!